Boa tarde, professor Anderson. Nós estamos aqui na Secretaria de Educação para conversar um pouquinho, para enriquecer nossa sexta oficina. Mesmo não sendo ao vivo, nós vamos conversar um pouco com você, professor Anderson Mendes Batista dos Anjos, formador do Foco de Matemática dos anos finais do ensino fundamental. Então, nós temos uma primeira questão. Os professores, em sua prática, apoiam-se em saberes heterogêneos que provêm de fontes diversas. Assim nos dizem os teóricos Gautier e Tardif. Os saberes seriam o conjunto de conhecimentos, das competências e habilidades que a nossa sociedade considera suficientemente úteis ou importantes para ser objeto de processos de formação institucionalizados. Os saberes docentes influenciam diretamente no processo de ensinar e aprender. Analisando o questionário respondido no Foco de agosto, pudemos constatar que, quando indagamos sobre o ensinar matemática, os professores do quarto e quinto anos iniciais do ensino fundamental apontaram com maior incidência o relato pessoal que diz que ensinar matemática é fácil quando há domínio do conteúdo matemático a ser ensinado e utilização de material concreto. Sua experiência como professor de matemática pode contribuir para analisarmos a questão observada e relatada acima. Então, queremos ouvir sugestões para que o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de matemática seja mais significativo. Agora é com você. Boa tarde. Inicialmente gostaria de agradecer a formadora Renata por esta oportunidade de estar contribuindo um pouquinho nessa formação tão importante que vocês participam mensalmente, que é a formação de matemática, ou das áreas específicas dos anos iniciais do ensino fundamental. Para início de conversa, gostaria de dizer que sou professor de matemática há cerca de 15 anos e durante toda a minha vida profissional, na verdade, muitos desafios eles foram enfrentados e continuam sendo enfrentados com relação ao processo ensino e aprendizagem dessa disciplina, que até então é uma disciplina vista como bicho-papão pelos alunos. É importante ressaltar que nenhum curso superior, nenhuma formação inicial vai preparar 100% o professor de matemática como o professor de qualquer outra área do conhecimento. Na verdade, o professor ele precisa, acima de tudo, de ter um tempo reservado para o planejamento sistematizado de suas aulas. E este planejamento ele tem que ser algo contínuo, mas principalmente quando o professor está começando, né, o seu trabalho, principalmente com essa disciplina, que é uma disciplina tão desafiadora. Então, quando os professores colocam lá nos seus relatos que os conteúdos são fáceis de serem trabalhados quando dominados e mais difíceis de serem trabalhados quando se tem pouco domínio do conteúdo, eu gostaria de ressaltar o seguinte: nós não conseguimos aprender na nossa formação todos os conteúdos que são abordados em matemática. Principalmente porque durante muito tempo o ensino da matemática esteve somente pautado em um dos blocos, que é o bloco números e operações. E isso tem proporcionado, né, até mesmo para que o aluno pudesse ver essa disciplina como bicho-papão. O professor ensinando mecanicamente fórmulas, sem mostrar, sem deduzir o porquê, como que essa fórmula ela surgiu e o porquê da aplicação dessa fórmula. Então ele acaba ensinando dessa forma mecânica. E isso faz com que o aluno então ele tenha aversão, entre aspas, à disciplina. Então eu dou algumas sugestões. Primeiro, eu ressalto novamente a importância do planejamento. O planejamento ele é fundamental. E outra, é importante também que o professor ele utilize todas as formas didáticas existentes atualmente no ensino da matemática. Hoje nós falamos muito do trabalho significativo, do trabalho contextualizado.
E como é que esse trabalho ele torna-se significativo e contextualizado? A partir do momento que o professor ele consegue mostrar ao aluno a aplicabilidade daquele conteúdo que ele vai trabalhar. E é importante ressaltar que todos os conteúdos conceituais de matemática do primeiro ao quinto ano, dentro de todos os blocos, eles podem ser muito bem contextualizados. Porque a matemática, ela torna-se mais abstrata quando chega lá no oitavo ano, que o aluno já tem contato com a álgebra. A álgebra, na verdade, é a parte mais abstrata da matemática. Mas fora disso, todos os conteúdos eles podem ser muito bem adaptados e trazidos para a realidade do aluno. Então, é importante que o professor ele utilize essas estratégias. Quais estratégias seriam essas? Por exemplo, trabalhando jogos matemáticos, trazendo situações concretas para a sala de aula. A ludicidade ela é de suma importância para que o aluno assimile o conteúdo que está sendo ensinado. Hoje falamos muito na etnomatemática. O que é a etnomatemática? É o ensino da matemática voltado para as diversas etnias e culturas existentes. Muitas vezes nós professores, nós estamos tão ligados ao livro didático, temos tanto livro didático como Bíblia a ser seguida, que nós acabamos não valorizando o potencial que nós temos de criar. Por exemplo, ao invés de você trabalhar uma situação-problema pronta, trazida no livro didático, por que não adaptá-la à nossa realidade? Então é melhor que o professor ele planeje atividades significativas aproveitando a realidade do aluno. Então, se eu trabalho numa escola com salas multisseriadas, automaticamente eu vou abordar essa realidade. Né? Enfim, a realidade ela é de suma importância. Os conteúdos a serem trabalhados são os mesmos, porém, o enfoque ele é dado de acordo com a realidade do aluno. Então, a etnomatemática ela é importante também. Outra estratégia importante é o uso das tecnologias, né? Por exemplo, quantos jogos matemáticos, quantos sites educativos de matemática existem na internet? E nós temos aí, né, acesso a tudo isso e precisamos levar para as nossas salas de aula. Por exemplo, quando nós trabalhamos o bloco tratamento da informação, hoje em dia é inconcebível você trabalhar a construção gráfica manualmente. Existem programas de computador que você joga os dados lá e o gráfico já sai prontamente. Então, nós temos que utilizar essas estratégias novas nas nossas aulas de matemática também. E eu costumo dizer para os professores, né, dos anos finais que o momento magno ou o ápice da nossa aula acontece quando nós, professores, conseguimos, ao apresentar um determinado conteúdo, associá-lo à realidade. Então, o professor, ao apresentar um conteúdo novo para o aluno, ele precisa planejar uma estratégia que seja realmente uma estratégia significativa, né, para que o aluno ele possa, então, dessa forma, observar e entender o porquê que ele está ensinando, porquê que ele está aprendendo aquele determinado conteúdo. Por exemplo, se eu vou trabalhar os sólidos geométricos, né, se eu vou trabalhar os corpos redondos, por exemplo, eu posso muito bem iniciar o meu conteúdo levando as crianças para participar de uma partida de futebol ou um jogo de queimada, né, utilizando uma bola, por exemplo, de futebol. E a partir do formato da bola, então, eu vou sistematizar e vou trabalhar, então, o conceito de sólido geométrico, diferenciando, né, figura plana de figura espacial, trabalhando os corpos redondos, diferenciando círculo de esfera. Então, este momento inicial da apresentação do conteúdo é que tem que ser um momento valioso para o aluno, para que ele realmente, né, perceba o porquê que ele está aprendendo aquele conteúdo. E agora, professor, nenhum livro didático ele traz isso pronto para nós, não.
Na verdade, nós é que precisamos planejar. Os livros didáticos, eles são para nós um suporte. Agora, cabe a nós, professores, criarmos. O que é criatividade? Criatividade é você criar algo novo. E todos nós temos essas competências de criar algo novo. E em matemática, principalmente, nós temos que criar algo novo o tempo todo para que o conteúdo ele se torne significativo. Eu gostaria também de enfatizar que muitas vezes o professor do primeiro ao quinto, ele é muito ansioso, angustiado e se preocupa muito em querer esgotar um determinado conteúdo dentro de um mesmo ano ou etapa, né? Por exemplo, vamos pegar um conteúdo qualquer, operações com números naturais. Nós trabalhamos as operações com números naturais do primeiro ao quinto ano. E este conteúdo ele se estende depois para os demais anos. Agora, qual é o enfoque que eu vou dar no primeiro ano? Qual é o enfoque que eu vou dar no segundo ano e nos anos subsequentes? O enfoque tem que ser dado de acordo com a realidade e a faixa etária dos meus educandos. Então, um mesmo conteúdo, dentro de um mesmo conteúdo, enfoques diferentes são dados. Eu não vou trabalhar, por exemplo, operações fundamentais sofisticadas de divisão, por exemplo, com alunos do primeiro ano. Eu vou deixar para atingir isso lá no quinto ano. Um outro exemplo, dentro, por exemplo, das grandezas e medidas, quando nós trabalhamos com os alunos, o sistema métrico decimal. Eu jamais vou trabalhar com meus alunos de primeiro ano todos os múltiplos e submúltiplos do metro. Então, o que eu vou trabalhar no primeiro ano? Apenas noções. Primeiro, noções não convencionais de medida e posso até apresentar o metro ou até o quilômetro como múltiplo mais importante ou mais usual e o centímetro como submúltiplo mais usual. Agora, a escala métrica toda, para que o aluno entenda essas transformações, eu vou apresentando gradativamente, principalmente no quarto e quinto anos. Então, o professor, ele tem que ter isso em mente, que os conteúdos são os mesmos do primeiro ao quinto. Agora, a ênfase é dada de acordo com a faixa etária da criança. Então, eu gostaria de ressaltar mais uma vez que nós nunca vamos saber todo o conteúdo. Vocês não são professores apenas de matemática. Quem é especialista de matemática? É o professor formado em matemática. Eu tive uma formação inicial em matemática. Vocês têm que dar conta de todas as disciplinas do núcleo comum. Mas isso não quer dizer que vocês não devam planejar, buscar informações sistematizadas para ensinar o conteúdo. Pelo contrário, vocês precisam planejar, vocês precisam buscar. E eu ressalto esse momento de formação continuada como um momento ímpar, para que vocês realmente possam tomar posse desses conhecimentos ou de forma coletiva, uma estratégia interessante que um usa, partilhar com o outro, eu fiz dessa forma, eu acho que também você pode fazer que vai dar certo, eu acho que é por aí. Porque o conhecimento ele é inesgotável. Nós nunca sabemos tudo e o professor nunca sabe tudo. Ele precisa buscar sempre. E tornar a matemática cada vez mais prazerosa por meio do lúdico, por meio do concreto. Vamos à questão 2, então, e depois nós vamos conversar mais um pouquinho, com as professoras. Dentre as maiores dificuldades apontadas pelos professores quanto ao ensinar matemática, podemos considerar as opiniões divididas em 2 grandes blocos. Os que enumeraram ser o aluno quando demonstra desinteresse, apatia, indisciplina, incapacidade, falta de base, de bagagem, de pré-requisito, o que torna mais difícil garantir o ensino e aprendizagem em matemática. E outro que considera que, quando o professor não gosta do conteúdo a ser trabalhado, não tem segurança, desconhece a aplicabilidade dos conteúdos estudados, não encontrando exemplos e situações do cotidiano e, consequentemente, não conhecendo e planejando diferentes estratégias mais adequadas para o trabalho em sala de aula, torna a matemática mais difícil de ser compreendida, pois ela se torna complicada.
Que ações podem favorecer a superação das situações desafiadoras que se constituem em grandes dificuldades levantadas pelos professores? Inicialmente, eu gostaria de dizer o seguinte, que nesses meus 15 anos de profissão como professor de matemática, na verdade, na minha formação inicial, muitos conteúdos eles não foram nem apresentados, para começar. Por exemplo, conteúdos dentro do bloco espaço e forma, dentro do bloco grandezas e medidas, por exemplo. Esses conteúdos eu tive que buscar sozinho, com a ajuda de outras pessoas, né? Realmente aprender mesmo estes conteúdos, porque eles não me foram ensinados também na minha formação, né? Então, isso foi um desafio para mim, né? Só que a busca, ela alimenta a sua vontade de aprender e fazer sempre melhor, né? Então eu penso que muitas vezes nós professores, aí eu me coloco no lugar também, muitas vezes não são os alunos que são desafio para nós nesse processo de ensino-aprendizagem. Muitas vezes nós é que encaramos o conteúdo como um desafio. Nós precisamos também buscar, nós professores também precisamos buscar. E quando eu me proponho a ser professor, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, eu tenho que saber o conteúdo que eu vou ensinar. Porque é inadmissível você se propor a ser um professor se você não conhece o conteúdo que você vai ministrar. Ninguém sabe tudo, ninguém nasce sabendo. Agora, o planejamento sistematizado das aulas, ele ajuda e muito para que o conhecimento novo ele seja adquirido. Então, se eu não conheço o conteúdo, eu tenho que ter humildade, eu realmente não conheço o conteúdo. Agora, eu tenho que também me disponibilizar a aprender. Eu também tenho que aprender o novo. Então, muitas vezes nós achamos, eu não vou ensinar esse conteúdo porque eu não tenho tanta segurança. Mas esse conteúdo ele não é importante. Eu não posso pensar assim. Eu não posso ensinar só aquilo que eu tenho segurança. Senão os desafios eles não vão existir. Eu preciso buscar ensinar de uma forma diferente aquilo que eu já sei, tenho segurança, e buscar aprender e ensinar também aquilo que eu não tenho muita segurança, né? Então eu vejo que muitas vezes parte do professor. O professor também, ele tem que rever o seu processo, né? No que se refere ao seu planejamento, aos conteúdos que ele ensina também. Eu não estou dizendo que os desafios da sala de aula não existam, eles existem sim. Após a universalização do ensino, nós trabalhamos com uma diversidade na sala de aula. Nós sabemos que nós temos alunos de inclusão, alunos que têm facilidade, alunos que não têm facilidade, né? Então, como trabalhar com essa diversidade? É aquilo que eu já falava inicialmente. Quanto mais segurança eu, professor, tiver do conteúdo que eu ensino, e quanto mais eu planejar, mais eu vou atender a essa diversidade existente em sala de aula. Agora, se eu trabalhar mecanicamente, né, o conteúdo sem torná-lo significativo, eu não vou chamar a atenção do meu aluno. Então, muitas vezes, o que causa indisciplina, o que causa desmotivação, são as nossas aulas monótonas, são as nossas aulas sem planejamento, são as nossas aulas descontextualizadas. Eu fico muito triste, por exemplo, quando eu vejo professores pedindo alunos para fazer números de 0 a 500. Fico também muito triste quando eu vejo ainda professores com a prática, né, de dar os vizinhos. Nós podemos trabalhar de uma forma tão diferente, tão mais prazerosa estes conteúdos, né? A mesma coisa, trabalhar as operações fundamentais. Eu não quero dizer que o Arme Efetue caiu de moda. Arme Efetue não caiu de moda. Nós precisamos trabalhar o algoritmo das operações, para que num próximo momento, o aluno, então, ele
utilize esses algoritmos na resolução de desafios, de situações problema. Mas primeiramente eu tenho que trabalhar o algoritmo das operações. Agora, de uma forma mais prazerosa, né? Vamos tirar esse ar me efetue tão arcaico, né? Vamos trabalhar com algo mais simpático. Resolva as operações abaixo, você é capaz, né? Vamos criar com os alunos operações, enfim, algo que se torne mais contextualizado para o aluno e não algo mecânico, né? A mesma coisa você trabalhar aqueles vícios, pega emprestado nas operações. Se você trabalha com material dourado inicialmente, você vai ver que cada operação matemática ela tem uma funcionalidade e todas elas praticamente partem da adição. Vamos pegar, por exemplo, a multiplicação. O que é a multiplicação? A multiplicação é nada mais do que uma forma abreviada de uma adição de parcelas iguais. Ao invés de somar 3 mais 3 mais 3, eu vou triplicar o 3, né? E assim por diante. Então, o professor ele tem que realmente sanar esses desafios buscando. O professor ele realmente tem que buscar. O que nós não podemos é ficar acomodados, sentado no banco da praça dando milhão aos pombos e achar que o conteúdo vai chegar prontamente para nós. Não. E eu vejo que esse momento que vocês têm de formação continuada, assim como os professores lá do 6º ao 9º, que também têm essa oportunidade, nós temos que valorizar esse momento de formação continuada. O formador não é alguém detentor do saber, não é aquele que sabe tudo, até mesmo porque o conhecimento é inacabado, como nós falamos agora. Nós, professores, precisamos valorizar esse momento de troca de experiências, ele é fundamental e essencial para sofisticar a nossa prática pedagógica. Os desafios existem, o que nós não podemos fazer é desanimar. E aulas bem planejadas, aulas contextualizadas, professor seguro no que está ensinando, é 80, 90%, né, de chance de sua aula ser um sucesso.